Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião. E nesta quinta-feira, dia 20 de março, nós estamos recebendo com muito prazer dois músicos, dois compositores, Ian Guedes e Rodrigo Borges. Rodrigo está aqui do meu lado e o Ian Guedes também, filho de Beto Guedes, e o Rodrigo é sobrinho de Lô Borges, Márcio Borges, a turma do Clube da Esquina. Clube da Esquina, e aliás, o show que eles têm que fazer em Santos hoje, na Casa Quintal da Véia, ali na rua Júlio Conceição 263, na Vila Matias, a partir das 21 horas, os ingressos já estão lotados. Viu, Roberto? É um show e tanto, de Ian Guedes e de Rodrigo, meu caro Rodrigo Borges. Muito bem, eu queria inicialmente passar, Roberto, um vídeo, um trecho do Clube da Esquina com Milton Nascimento e Lô Borges. Vamos ver o VT, por favor. Muito bem, está aí um trecho, um pequeno trecho do VT, viu, Roberto? Do Clube da Esquina, cujo álbum está comemorando 50 anos, um dos melhores álbuns de todos os tempos para o Clube da Esquina. Chico, para mim é um prazer estar aqui, primeiro porque eu tenho uma amizade muito grande com o pai do Ian. A gente fez um projeto junto com o 14 e eu gosto muito da forma como o Ian toca. E ele, além de música, é meio psicólogo, né? Porque tá tocando. Eu acho que é o músico que mais durou com o pai dele. E o Rodrigo eu tive a chance de conhecer na primeira vez que eles vieram para cá. Eu vou começar perguntando uma coisa para vocês. O Clube da Esquina passou um tempo meio que esquecido, principalmente depois da mudança da forma, a criação das plataformas de música e tal. Aí veio esse cinquentenário do Clube da Esquina. Parece que todo mundo acordou. E a gente tem agora, além daquelas duas turnês que o Milton fez, comemorando os 50 anos, a carreira dele e depois os 50 anos do disco. Foi uma coisa estrondosa, plateias imensas, terminou com um show gigante no Mineirão. E agora também o Barral fez um projeto, Flávio Venturini, Beto Guedes e Lô Borges, também está correndo o Brasil inteiro. Vocês estão sentindo lá em BH, apesar que alguns já não moram mais lá, mas vocês estão sentindo uma coisa de ressurgimento, uma consciência coletiva entre todos os membros do clube? Toninho, Horta, Wagner Tiso, o pessoal que ainda não, porque o Milton renovou totalmente a banda dele. Vocês estão notando que está havendo em BH, vocês estão sentindo lá que o clube está ganhando um novo alento e que, como vocês que são fruto disso, porque o Skank e o Jota Quest, embora tenham vivido aquilo, não representam o Clube da Esquina. Eles não têm uma outra geração, admiração. Né? Mas vocês sentem um revival, uma vontade de voltar para a estrada, de todo mundo? Sim, a gente sente que esse trabalho do clube ele é atemporal e ele é intergeracional. Assim. Na verdade, isso vai passando de pai para filho, né, de mãe para filhos e filhas, e tem uma nova geração descobrindo esses discos. Então, a força analógica mesmo da música, para além das plataformas, esse boca a boca, pela qualidade do som, ele acontece no mundo inteiro. Então, a gente toca no bar do Museu Clube da Esquina, em Santa Teresa, que é um local turístico que fica a 50 metros da esquina da casa dos meus avós, em Santa Teresa, onde a turma se reunia para tocar violão, sobretudo os mais jovens, da geração do Lô, né? E a gente recebe turistas e pessoas do Brasil e do mundo inteiro, né? A gente sempre tocando, a gente faz uma brincadeira, quem aqui é de BH, levanta a mão. Poucas pessoas levantam e muita gente de fora. Então, a gente percebe que essa força do clube, ela tem agora, né, voltado à carga, assim, né, as pessoas têm redescoberto o clube, né, de várias gerações. Eu acho que o clube sempre teve por aí também, né, para além das plataformas e para além da mídia.
eu acho que a força que esses trabalhos conseguiram ali nos anos 70, 80, sobretudo, né, criou uma marca mesmo, né, que ninguém pode apagar e que perdura, né, e dura, né, por bastante tempo já e vai continuar atingindo novas gerações, né? Eu acredito nisso. Então a gente percebe essa força assim tocando, a força das canções também, né? Que hoje em dia essa velocidade também do streaming, das plataformas digitais, os sucessos eles são efêmeros, né? Então ano passado eu lembro que eu li uma matéria sobre as músicas de cada mês que viralizavam, né? Agora tem essa questão do TikTok, do Instagram, as músicas virais. Não, essas músicas do Clube da Esquina não, são sucessos consolidados, né? Por uma outra era, onde rádio e TV tinham mais força. E a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? O objeto de desejo de muitas pessoas era o vinil. Sem dúvida. Que você Que está voltando. que está voltando, que você consumia ali aquela arte da capa. Você citou Elifas Andreato, né, com capas geniais. Você tem a força das letras ali, porque você tem o encarte, quem tocou. Então tinha um ritual, né, para ouvir música. Né? Esse ritual agora talvez tenha se perdido um pouco, a coisa está mais efêmera, mas as pessoas que consumiam o Clube da Esquina, né, ficavam com aquilo no DNA. Então isso aí certamente garantiu essa longevidade e a qualidade das músicas. O repertório é incrível, né? Agora, Ian, tem uma coisa que me chama a atenção, porque antigamente o pessoal, e eu conheço bem, eu tive esse fim de semana em Belo Horizonte, era tudo lá. Então eram os letristas de lá, os músicos de lá, os amigos de lá e os empresários de lá. De repente alguém virou uma chave. Aconteceu com seu pai, mudou de empresário. A gente tem outros empresários fazendo, como esse projeto que era dos três, agora é o Beto e o Lô. Essa turnê do Milton, que não foi feita por mineiros, foi feita por... Você acha que ter saído da casca, ou ter saído da casa, ajudou também essa questão de profissionalizar, porque o empresário é importante? E você acha que ter ido buscar profissionais que são acostumados a outros setores, como o Shaolin, que trabalhava só com sertanejo, o Barral, que está fazendo esse projeto, você acha que foi aí que virou a chave? Isso ajudou muito? Eu acho que sim, né? No caso do meu pai, por exemplo, ele ficou muito tempo com o empresário dele, e é uma coisa bem mineira, assim, né? Caseira, que eu acho que realmente impedia ele de chegar em lugares melhores, né? Já teve, na época, estourado, assim, sempre em casas muito boas e tal. E teve esse período mesmo de estar ali, mineirinho, quietinho com o empresário lá, sossegado. E isso fez com que não fosse muito para frente. Realmente com essa mudança de empresariamento, de uma pessoa com a cabeça um pouco mais, né, mais aberta, sim, fez com que as coisas andassem mais, assim. Eu acho que tem coisa melhor para vir, assim. O ano passado foi um ano muito bom de shows, né? A gente viajou o Brasil todo, esse projeto com o Lô também, e o Flávio, agora só o Lô e meu pai, a gente fez casas enormes, então deu um up, assim, na carreira deles. Eu acho que tá legal, assim, essa mudança Tinha que sair da casinha. Tinha que sair da casinha. Porque mineiro é muito assim, né? É muito inho, melzinho, cafezinho. Aí tem que... Empresáriozinho. Tem que ter empresários. Ele é único. Mas, Rodrigo, puxar só um gancho aqui, claro, dessa coisa que vocês falaram anteriormente. Eu fiz um show com meu pai no Circo Voador. Cara, foi uma coisa louca, assim. Foi muito legal. E um público mais novo, de costume. Eu olhei pra plateia e falei assim, cara, pô, uma galera assim, 30, 40, porque o público já é um público, né, um pouco mais consolidado, um pouco mais velho e tal, que vai em ambientes, né, teatro, sentadinho e tal. Mas esse dia eu falei, cara, olha a força dessa galera aí, trazendo a moçada, foi muito legal. É um público mais velho, que gosta de ver sentadinho no teatro, mas também é um público que gosta, sobretudo, de música de qualidade. Sim, então é por isso que realmente esse tipo de música. Me fala um pouquinho, Rodrigo, sobre o show de hoje à noite, lá no Quintal da Véia. E, aliás, vale lembrar o seguinte, tem uma nova informação. O show todos os ingressos esgotaram, viu, Roberto? E já está marcado um outro show em Santos, a volta de vocês, no dia 28 de maio, no mesmo local, no Quintal da Véia, para mais uma apresentação de Ian Guedes e Rodrigo. Isso. Rodrigo,
Fala um pouquinho do show. A gente, né, passeia pelo repertório clássico do Clube da Esquina, né, a gente homenageia o álbum que completou recentemente 50 anos, então a gente toca algumas canções desse disco, Tudo Que Você Podia Ser, Nada Será Como Antes, Girassol da Cor do Seu Cabelo, Trem Azul. Esse disco é da pesada, né? E a gente revisita também as carreiras solo, né, dos artistas. Então, né, a gente tem canções do Beto, né, do pai do Ian, que a gente faz alguns clássicos, né? Tem Amor de Índio, tem Sol de Primavera, tem a releitura de, né, Quando Te Vi, de Till There Was You. E a gente também, para não perder essa verve criativa que o clube, né, tanto fez e que nos inspira, a gente também apresenta composições nossas. Legal. Então tem coisa nova do Ian aí saindo, em breve está chegando um EP dele. Eu também estou sempre compondo Maravilha. e trazendo coisas novas para vocês que forem lá, vai ser um prazer. Maravilha. Imperdível, portanto, como vocês acabaram de ouvir do Rodrigo Borges. Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 20 de março, e hoje recebendo com muito prazer Rodrigo Borges e Ian Guedes, a nova turma do Clube da Esquina, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Vamos ver agora, Roberto, meus caros, um documentário que foi lançado, está sendo lançado agora nacionalmente, com Milton Nascimento, chamado Milton Bituca Nascimento, com narração de Fernanda Montenegro e a direção de Flávia Moraes. Vamos ver o VT, por favor. Diante da imortalidade, tempo é travesso, a vida travessia. There's nature in the music. Do you feel a land? Vem dessa coisa inserida, encravada no solo que ele tem. One of the greatest voices of all time. É outra história, a formação dele é única. It's free. It's real. Milton Nascimento is real. Ei, Milton, a música cura. É o tipo de som que te situa num lugar. Ali tá tudo dito. Quando eu vejo o Milton, eu lembro do meu pai e dos meus avós. Muito bem, está aí, que coisa maravilhosa. É outro espetáculo, um documentário imperdível. Vocês já tiveram a oportunidade de ver, Ian? Não, ainda não. Estou ansioso para ver. Teve acho que passaram lá em BH para algumas pessoas, mas a gente não estava lá. E eu vi as imagens assim, nossa, agora fiquei louco para ver, assim, tava lindo, né? O trailer já é emocionante, né? Já emociona, Roberto. E é isso, né? A música do Milton, ela é misteriosa, assim, ela não tem rótulos, né? Como falaram ali, ela é livre, é uma música que atingiu o mundo inteiro pela sensibilidade, pela beleza, né? Claro. E o Milton, ele é um verbete à parte da música brasileira, né? Como se não bastasse o compositor que ele é original, ainda veio com aquela voz, né? Então, um cantor extraordinário. Não tem condição, né? É uma coisa absurda. Roberto. Tem uma coisa curiosa e que, vendo vocês tocarem, eu vejo um profundo respeito pela origem do clube. Eu acho legal quando porque releitura é legal, mas desde que ela não destrua o espírito da música. Eu acho que esse é o limite. O Telo e o Cláudio, por exemplo, Cláudio Venturini, é teu primo, né? O Telo é meu tio. Teu tio também. É. O Telo, o Telo é irmão o Telo e o Cláudio Venturini fizeram um projeto colocando músicas do Clube da Esquina como bossa nova, e a coisa não ficou legal. Você pegar uma Beijo Partido, por exemplo, tudo bem, ela é bossa nova. Dá umas cabem, Mas né? você pegar a origem do Clube da Esquina, e a gente nota que eles tinham uma adoração a origem é um rock, né? Você pega discos como Página do Relâmpago Elétrico, os discos do Som Imaginário, o Via Láctea, do teu tio, que toca praticamente o 14 bis inteiro, o único que não toca é o Magrão, que foi o Paulinho Carvalho, o baixista. São discos de rock, e rock progressivo. Né? Eu sei, seu pai é fanático pelo Gênesis, eu dei um disco do Gênesis para ele de presente. Vocês respeitam isso.
Existe isso também em vocês, essa ligação com esta origem, que era o rock psicodélico, Sim. que era parte do Fredé, do Som Imaginário, Zé Rodrigues, para quem não sabe, eram os agregados do Clube da Esquina. Você tinha os membros e tinha os agregados. Sim. Aham. Turma boa. E o progressivo e o psicodélico, isso também faz parte da formação musical de vocês? Por isso vocês estão resgatando, respeitando essa origem? Sim, faz parte da nossa formação. A gente cresceu influenciado pelos discos que eles ouviam, nossos pais e nossos tios ouviam, né? Então a gente passou por Yes, por Genesis, por aquela turma toda, Soft Machine, Emerson, Lake and Palmer, esse repertório progressivo também marcou muito a nossa juventude, né? Com coisas sensacionais. E mais do que a própria sonoridade do rock, eu acho que a gente pode falar da atitude rock, né? Dessa questão de você, né, tocar sem medo, né, tocar com toda a potência que aquela música traz. Eu acho que as minhas performances e as do Ian, elas trazem essa atitude rock, né, de tocar com sentimento, de viajar na música, de não só entender a estrutura, porque a gente já toca desde cedo, mas ao mesmo tempo de, né, tentar pegar a energia que a música traz para a gente e para as pessoas, e passar isso com energia, passar com verdade, passar com gana, né, de tocar. Eu acho que o rock tem muito isso, da presença no palco, essa corporeidade, essa coisa do corpo, essa coisa do movimento, né, de você ter essa atitude. Então, o que a gente busca, além do respeito, é com a nossa identidade, do nosso jeito, ter essa atitude rock, né, da performance, de julgar junto com a plateia, né, de receber essa energia da plateia e devolver isso para ela, como os grandes roqueiros e como os grandes vocalistas de rock, os grandes guitarristas fazem, né? De você se jogar mesmo nesse repertório sem medo. Então acho que passa muito por isso. É verdade. Ian, você é um guitarrista que você tem um estilo que eu gosto muito, porque você, embora seja novo, você é meio que setentista. Você tem um estilo de tocar que eu gosto muito. Porque os grandes guitarristas mineiros, que é a geração imediatamente anterior, por exemplo, a do Cláudio, Hélio Delmiro, o Toninho Horta, sempre foram caras mais pro jazz rock, o Toninho com aquela ligação dele grande com o Pat Metheny e tal. Aí veio uma leva que o Milton começa a descobrir a partir do Anima, que é Ricardo Silveira, que é um pessoal novo, que já era mais pesado, que já era mais roqueiro, e começa aí uma renovação, e todo mundo vai por esse caminho, né? Você vê o Via Láctea, por exemplo, que eu acho que é um dos discos mais emblemáticos do Clube da Esquina. O Cláudio tinha 19 anos, 18 anos, estava começando, ele foi técnico de som no Página do Relâmpago Elétrico, o irmão mais novo do Flávio. E ele faz solos ali que são inimagináveis. Eu acho que é o primeiro disco completo daquela geração. Isso, eu vou fazer uma pergunta agora que vocês podem não conseguir respondê-la, mas porque vocês também têm as suas bandas. Você tem o teu trabalho com o teu pai, você tem uma banda, não tem? Tenho, em BH? o Trilho Elétrico. Mas por que esse trabalho de vocês dois está limitado a uma dupla? Por que vocês dois não transformam esse projeto numa banda fixa com tantos músicos bons dessa nova geração lá em Belo Horizonte? Não, na verdade a gente tem esse trabalho com banda também, que aí, né, se potencializa mais, assim, a gente consegue trazer isso de uma forma, né, mais cheia e tal, mas é porque é uma forma também hoje em dia de se trabalhar, assim, você levar uma banda é mais caro, e assim, a gente também tem um lance de sair desbravando, sabe, a gente não fica esperando o telefone tocar, ou cair do céu uma data, a gente vai atrás, pega o Zé, que é nosso produtor, pegamos estrada, rodamos o interior de São Paulo, então assim, a gente está aí para o que deve E a forma de trabalhar em duo, ela facilita um pouco mais a se vender, de algumas casas de menor esforço você consegue ir lá e encher ela e tal, então a gente está tendo esse feedback sempre de casa cheia. Mas a banda é uma delícia, a gente adora fazer com banda. E é uma outra energia, né? Tão boa quanto fazer de duo é muito legal. A gente tem essa coisa de estar junto ali, mas
um olhando pro outro, mas quando vem com banda é maravilhoso. Estamos aí, pessoal. E a atitude rock está sempre presente, né? Seja em duo, seja com banda, né? A gente tem essa forma mais intensa de tocar as músicas. Quer dizer, se o produtor bancar, vocês montam um projeto de banda. Já a banda está pronta, o show está pronto. É só marcar a data. Mas qual é a diferença fundamental entre o duo, que me parece que é alguma coisa mais intimista? Né? Eu andei vendo uns vídeos de vocês e tal, achei legal, principalmente lá no bar do museu, da esquina, né? Ou seja, comporta em lugares menores, não tem aquela coisa do grande teatro, enfim, que às vezes é difícil você encontrar público e tal. Qual é a diferença assim, básica? Cara, eu acho que eu e o Rodrigo, a gente traz pra banda o que a gente faz no duo, essa atitude, essa intenção, assim. A gente não faz assim, vamos fazer mais light, porque é duo. Não, vamos fazer com aquela pressão, com aquele amor, com aquela vontade. Então, eu acho que a diferença ali é uma coisa mais de sonora mesmo, de ter um pouco mais de cor e tal. Mas a gente leva essa atitude pro duo de banda. A gente tenta, né? A reação é sempre a melhor possível, né? As pessoas, além da relação afetiva que tem com esse repertório, ainda tem essa energia da troca que a gente proporciona, né, com a intensidade da performance, que é maravilhosa. Então, vira uma catarse, assim, sempre, né, os finais de show, assim, com todo mundo cantando, e é um repertório que todo mundo canta o tempo todo, né, a gente fez recentemente em Taubaté, a gente pegou uma plateia que cantou do início ao fim. Aqui em Santos a mesma coisa, né, as pessoas conhecem o repertório, cantam o tempo todo, e a diferença, na verdade, né, pegando um pouco o gancho do que o Ian estava falando, do duo para a banda, né, eu acho que a intimidade e a proximidade que eu e o Ian temos já há muitos anos tocando juntos, né? A gente também toca, são nossos amigos que tocam na banda com a gente, mas eu e Ian, a gente toca tantas músicas do clube que o repertório nunca é o mesmo. Por mais que a gente tenha uma espinha dorsal, a gente tem essa ousadia de, vamos tocar essa, vamos fazer um trem de doido, vamos fazer... E às vezes com banda o repertório é um pouco mais ensaiado. Né, de você ter um roteiro, um script que você sai, a gente pode sair do roteiro também, não tem problema, mas comigo e com o Ian juntos, o duo, é um show que ele tem um grau de imprevisibilidade e que a gente sente a reação da plateia, e às vezes a gente faz umas adaptações na hora, olha, a plateia tá mais quente, a plateia conhece mais lado B, a plateia é mais lado A, a gente vai sentindo e vai jogando junto, né, batendo essa bola com o público ali o tempo todo, né? É legal. E tem um detalhe aí, lógico, o mercado de shows está muito complicado, mas no próximo bloco eu queria que a gente tocasse nesse ponto, você falou de composição e vocês têm isso na veia, é atávico. E a gente vê que muito pouca gente está tendo coragem de fazer lançamentos novos, fazendo tributos a si mesmo, celebrando a sua própria carreira. Nem o Gil lança coisa nova mais. Eu acho que o último que fez foi o Caetano. Né? E eu sinto isso na pele com a produção do 14. O medo de se aventurar a fazer um disco novo que tem custo, mas que as pessoas querem ouvir as músicas antigas. O guitarrista do Kiss explicava, né? Falou, não, a gente não lança disco novo, ninguém quer ouvir uma música nova nossa, eles querem ouvir as músicas dos anos 70. Então a gente tem que ficar dançando disco ao vivo. Vocês sentem essa dificuldade no sentido de ter coragem, por exemplo, a dupla lançar um disco de inéditas, mesmo que só no formato de plataforma digital? Sim. Rodrigo, eu peço que vocês respondam depois. Daqui a pouquinho. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, dia 20 de março, hoje recebendo com muito prazer Ian Guedes e Rodrigo Borges e o nosso comentarista Roberto Mohamed. Muito bem, Rodrigo, gostaria que vocês respondessem agora a questão colocada pelo Roberto Mohamed, por favor. Pois né, estava falando sobre essa necessidade também de revisitar um repertório clássico para poder reforçar e da dificuldade de se tocar um repertório novo, né? Lançar coisas novas. Olha, a gente sente isso um pouco. Os meus melhores resultados no streaming são de músicas de artistas já conhecidos, né? Eu regravei o Paisagem da Janela numa versão meio reggae, meio shot, com Jorge Continentino, Alberto Continentino, com uma galera legal tocando. Essa banda nova que eu tenho, o Trio Elétrico, com Lelo do Skank, Mano Góes do Jamil, a gente regravou o Lennon e McCartney, o Lô, inclusive, adorou a versão.
Mas a gente sempre coloca 2 ou 3 regravações no disco. No meu caso, especificamente, solo, sim, né? No trilho a gente teve menos regravações. Mas sempre coloco algumas regravações para puxar o repertório autoral. Então, por mais que o disco tenha mais autorais, e a gente tem que insistir nas autorais, é legal ter, né, ter esse equilíbrio entre um repertório conhecido também. A minha música é ótima. A música com o maior número de streams, mais de 1 milhão que eu alcancei, foi uma regravação de Queixa, do Caetano Veloso, numa onda meio afro, assim, meio afrobeat com vocais afro. E acho que é isso, acho que Legal. tem que equilibrar. Yeah. Não, eu acho assim que a gente tem que lançar as coisas mesmo, né? Eu estou no processo de composição, estou correndo atrás de organizar para lançar minhas canções. Fiz com o Nando Reis, com o Ronaldo Bastos, com o Chico Amaral, Marcinho Borges, Murilo Antunes. Então estou com esse material para ser lançado, assim. E é um teste ainda para mim, essa coisa do autoral. Mas eu acho que a gente tem que insistir no autoral, sim. Né? É super legal a gente estar tocando músicas, né, dos nossos pais, tios, que são canções lindas, maravilhosas, que trazem uma bagagem super rica e que ajuda a impulsionar também o que a gente está fazendo de novo, né? E é isso, eu acho que o pessoal mais velho, assim, a turma, né, os pais, a geração dos pais e tal, eu vejo que eles já fizeram muita coisa, então não sei se talvez essa preocupação do novo seja uma coisa que precise ser de uma certa urgência, assim, né? A gente que está nessa batalha, eu acho sim, a gente tem que mostrar coisa nova, compor e essa batalha da luta da música, né? Por exemplo, no show de hoje, vocês apresentam músicas novas de composição de vocês? Geralmente eu toco 1 ou 2 minhas, o Rodrigo toca dele também. Legal. É uma forma de introduzir esse que vocês estão fazendo, né? Sim. Aí não entra também um pouco do perfeccionismo. Sabe por que eu estou falando isso? Tem um cara, e eu estava conversando com o Magrão sobre isso esse fim de semana. O Luiz Caldas lança um disco por mês. Uhum. Você entra na página dele no Spotify, o Luiz Caldas tem 122 discos. É uma coisa impressionante. E gravando de tudo, discos instrumentais. O Carlini, outro dia, estava conversando comigo, disse que ele fez um disco instrumental ao roqueiro, ao extremo. O Carlini toca, ele toca com o Carlini, Cláudio. Muito versátil. Ele levou uma série de guitarristas para tocarem com ele. Uhum. Não é um pouco também do perfeccionismo mineiro? Porque o que o Luiz Caldas faz? Ele grava, montou um estúdio na casa dele e é lá que ele vai gravando, porque o digital tem a vantagem de você não ter tanta cristalinidade no som. Sim. Né? E razão pela qual a gente vê as novas gerações voltando para o vinil. Sim. Taylor Swift está lançando todos os discos dela em vinil, porque são sons que você não imaginava que existissem, ouvindo Spotify, Deezer. Você acha que é um pouco também do perfeccionismo exagerado de vocês, de não fazer produções menores e mandar bala menor? E hoje a lógica do algoritmo é essa, né? Ele quer que você lance coisas ali dentro da plataforma a cada 27, 28 dias, um mês, mensalmente. Senão ele começa a derrubar a tua audiência. Então, se você quiser ter uma audiência e existir no Spotify, onde tá todo mundo, o mundo inteiro hoje, lá dentro, né? É o rádio pós-moderno. Você precisa ter essa frequência de lançamento de pelo menos, no mínimo, um EP com 5, 7 músicas por ano. Senão você não existe no Spotify. Não existe nessas plataformas. Inclusive, o disco fica lançando uma música de cada vez até o disco completo ser lançado. E é a nossa aposentadoria, a nossa poupança, né? O valor que a música tem hoje, para além do valor artístico, é o valor enquanto catálogo, né? Então você tem que pensar em ter o seu catálogo e formar e fomentar isso ali da melhor forma ao longo do ano. Isso passa pela dupla? Porque vocês têm trabalhos individuais. Como dupla, vocês pensam em ter esse ritmo ou de começar a trabalhar isso ou não? Como dupla, a gente tem esse tributo ao Clube da Esquina. Porque aí o Rodrigo tem a carreira dele, eu tenho a minha. A gente consegue também, né, ter essa liberdade artística individualmente, assim. Então a gente não tem esse projeto de lançar coisas autorais juntos. A gente segue essa trilha dessa homenagem e a gente aproveita para mostrar o que cada um traz, né, do seu lado ali para o público também. Né? Os Borges conseguiriam montar uma banda ou não? Tirando os dois que são só compositores, os Borges dá para montar uma banda só. Dá para montar uma banda, dá. Agora você acredita que com a nova geração e a segunda e terceira gerações, nem tanto, né?
A primeira geração que foi privilegiada lá, que é meu pai, aí tem Telo, tem Marcinho, tem Lô, tem Ié, tem Nico, né? Tem para todo gosto. Eu acho que só não tem baterista. Ainda não Baterista dá tem que como- vai ter contratar um fora. baterista. Baterista não tem. Pô, naqueles dias era o Robertinho Silva que fazia aquilo. Nada mal. Agora o o filho, Robertinho, né? depois o Filho que tá Nenê. eu gravei com o Infelizmente Vanderlei. ficou doente É. e hoje está afastado. Mas era uma geração, Paulinho Carvalho, Nossa. baixista. A geração. Eu, por exemplo, tem muita gente que fala daquele disco, dos 2 discos do Som Imaginário, Uhum. que são discos psicodélicos demais até pro tempo deles. E que era da turma dos agregados. Tavito, Zé Rodrigues, Fredera. Robertinho. O clube era ousado. Muita gente diz que o pessoal era conservador, porque não volta para os anos 70 e vê o quanto eles foram ousados naquele momento. né? O pacto que Marcinho fez com o Milton, na primeira composição que fizeram, quando o Milton virou compositor, depois de assistirem 3 sessões do Júlio Zegin, do Truffaut, no cinema, foram para casa dos meus avós, no quarto dos homens com os beliches, e compuseram novena, 3 músicas, né? Paz do Amor que Vem e Crença. O pacto que eles fizeram era de serem originais, né, e buscarem originalidade em tudo que eles fizessem, que fossem autorais. Então eles fizeram um pacto de criatividade e de originalidade, tentar ser diferente de tudo. Né? E Milton já veio diferente, né? Com Novena, uma música absolutamente complexa, modal. Vamos ouvir na palhinha, então, Amor de Índio. Vamos ouvir Amor de Você Índio. sabe que nós estamos, viu, Rodrigo? Nós estamos no final do programa. Queria agradecer a presença de vocês, sei que vocês têm outros compromissos. E lembrando o show que eles vão fazer hoje no Quintal da Véia, na Júlio Conceição 263, na Vila Matias, a partir de 21 horas. Por favor, essa palhinha aí, nossa, Rodrigo. Muito obrigado a vocês pela presença e pelo carinho aqui. Valeu demais. Isso aí, gente. Obrigado. Obrigado. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo o cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa do azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado, alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Muito bem, Rodrigo Borges. De fato, o fruto do trabalho é mais do que sagrado. Muito obrigado, Rodrigo, obrigado pela participação aqui. Muito Grande obrigado. prazer. Muito obrigado. E nós agora vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o último bloco da opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, dia 20 de março, e agora vamos para o último bloco do programa, contando com a participação
do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Roberto, tratamos no programa de música de qualidade, com Ian Guedes e Rodrigo Borges, que hoje fazem um show na Quintal da Véia, na Júlio Conceição 263, a partir de 21 horas, e farão um novo show, Roberto, no dia 28 de maio, porque o de hoje já esgotou. Então veja que interessante, música de qualidade sendo aqui em Santos. É surpreendente isso, Chico, mas eu vejo, com essa proximidade que eu tenho nos shows do 14 Bis, uma geração mais nova resgatando esse tipo de coisa. Mas eu tenho esse exemplo em casa. Quando você tem um jovem de 14, 15 anos que fica espantado e começa a querer vinil, ouvir vinil, porque fica espantado com o que ele começa a ouvir e que ele não ouvia isso nas plataformas digitais. Sim. Então você começa a ver que as pessoas ainda buscam, e é verdade. Para quem não sabe, a compressão do Spotify, do Deezer, são tão grandes, o iTunes, que é o da Apple, é um pouquinho melhor, mas é a mesma porcaria. A compressão é tão grande, Chico, que você chega a não ouvir prato. O prato da bateria, ele some nas gravações no Spotify e no Deezer. As frequências mais altas e as frequências mais baixas desaparecem. Havia um equipamento nos anos 70 que se usava para quando a gente ouvia vinil, que chamava-se Compander Expander. Os melhores eram da Signus, a Quasar, que era uma empresa brasileira de excelência, tinha. O que ele fazia? Ele descomprimia DT, porque o próprio vinil tinha uma certa compressão de onda por causa das frequências que não cabiam. Só que o que esse aparelho fazia? Ele descomprimia isso na hora em que passava da agulha por ele, para depois ir para um equalizador, e você já via a diferença do que é e o que se comprimia. Imagine em relação a essas músicas. Eu vou dar só um exemplo. O Deezer e o Spotify são muito piores que o MP3. Se o MP3 já tem uma compressão exagerada, você imagine se eles têm um MP3 de pior qualidade. Para quê? Espaço. O que essas plataformas brigam é de ter muito espaço. A gente falou no bloco anterior aqui, o Luiz Caldas lança 100 e poucos discos. Você tem que ter espaço para colocar isso. Claro. E por que ele não tem uma preocupação excessiva com a qualidade? Porque ele sabe que ela não vai sair na plataforma. E são discos feitos para a plataforma digital. O que a gente está vendo hoje, e quando eu falei para eles que é um pouco do perfeccionismo, e eu convivo com isso, o mineiro, o músico desse tipo, que vem lá dos anos 70, ele é muito perfeccionista. E eles herdaram isso dos pais e dos tios. Sim. Então ele grava um disco como se ele fosse para um vinil, para um analógico, com a qualidade disso. Mas ele não vai ser tocado assim. Então um estúdio hoje digital, antigamente você, quando vai no estúdio, você vê aquelas mesas gigantes. É verdade. Hoje, você faz uma tela de computador, você pega um Pro Tools, que é um programa de ferramenta de edição, ou mesmo o SoundForge, e você consegue fazer um disco. Então você não precisa mais ter uma mesa de 64 canais. É esse tipo de perfeccionismo que eu acho que compromete a qualidade, né? Porque esses meninos, se eles tiverem 10% do talento criativo da origem genética deles, imagina o que eles têm de trabalho autoral para mostrar. Claro. Né? E ainda para fazer. Você vê, o Ian me falou uma coisa aqui que eu fiquei muito feliz, porque houve um momento de ruptura na carreira deles, e ocorreu nitidamente com... o Milton inicia isso quando ele começa a compor não mais com o Fernando Brant, e aí ele começa a compor com outras pessoas, grava músicas do Tunai, ele grava Caçador de Mim, do Sérgio Magrão. Ele começa a fazer outras parcerias com o Ricardo Silveira, mesmo que eu falei no outro bloco. Ele começa a compor com outras pessoas, ele dá uma guinada. O Beto faz a mesma coisa. O Beto tinha o grande parceiro dele, que era o Ronaldo Bastos, e aí ele começa a deixar de compor com o Ronaldo para compor com novos compositores. Aconteceu com o próprio 14 Bis, principalmente na figura do Flávio, quando ele deixa Murilo Antunes, o Márcio Borges de lado e começa a buscar Bernardo Vilhena, isso mais ou menos a partir ali do Idade da Luz.
Eles começam a buscar novos talentos. Esses novos talentos acabaram se tornando compositores que depois acabaram alimentando as bandas que vieram de lá, que eu falei, não eram do Clube da Esquina, mas são meninos que cresceram ouvindo aquilo. Ouvindo, claro. Mas não existe no movimento deles uma coisa como a gente vê na Bahia, é o que eu falei aqui. Quando o outro Lara Rezende fala de o mineiro só é solidário no câncer, não existe por parte deles uma união de movimento. O Clube da Esquina nunca foi um movimento. O Clube da Esquina era um grupo. Porque você vê que na Bahia, o Luiz Caldas, que eu dei o exemplo, hoje tem essa produção toda, ele é um multi-instrumentista, foi o cara que começa o axé, ele é o pai do axé, junto com o Carlinhos Brown, mas passou uma época muito ruim. E os outros artistas faziam shows para ele poder se manter. Então, olhe como é que é, eles são unidos. Unidos, né? A gente não vê esse tipo de união em Minas, embora eles sejam muito mais talentosos. E quem perdeu com isso foi a música brasileira. Né? E é triste ver que eles não se sentem movidos para fazer um disco de inéditas, também por causa daquilo que a gente já fez aqui, que agora é uma espécie de campanha aqui da emissora, que é a questão do ECAD. Sim. O que o ECAD faz, aquela quadrilha que chamam de Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, aquilo é uma quadrilha. E o que me espanta, Chico, é que você não vê uma iniciativa no Congresso Nacional para mexer nessa quadrilha que lesa a produção artística no Brasil na cara dura, e ninguém se atenta a isso. E nem mesmo os artistas se mobilizam, porque imagine a capacidade que os artistas têm de mobilização. Se fossem, de fato, unidos, né? Por meio do seu sindicato, enfim, no sentido de pressionar o Congresso Nacional e até mesmo o Poder Judiciário, no sentido de buscar soluções. Porque, veja bem, a questão não é nem de fiscalização, Chico, é de extinção do modelo. O modelo não dá mais. É uma auditoria feita pela Polícia Federal, não tinha que ser... É a Polícia Federal, porque tem que prender os caras. Eles se apropriam do dinheiro dos artistas. Claro. Existem contas secretas, contas reservadas. Não existe o menor interesse em buscar quando tem um nome diferente, porque muito artista não usa o nome dele. Sim. E aí vem uma coisa das plataformas digitais, e que eu não vejo razão para ser assim. Justamente por causa dessa maldita economia de espaço. Quando você entra, por exemplo, no Spotify, e vem a lista dos discos, você abre, não vem o autor da música. Não vem dado nenhum, você não tem a opção de expandir e ver quem tocou naquele disco, nada. A informação vem o nome do próprio artista do lado da música, nos discos dele, e você não sabe quem compôs. Então, se você pega, por exemplo, Caçador de Mim, o disco Caçador de Mim do Milton, vai aparecer Milton Nascimento do lado de todas as músicas, e Caçador de Mim não é dele, é do Magrão do Sá. Você abre um disco do Roupa Nova, que só grava música dos outros, praticamente. Eles não é uma banda autoral, embora de muita qualidade. Muita gente fala que é o Toto brasileiro, embora o jornalista da Globo tenha chamado de Totó, é Toto. Também você vai achar que as músicas são todas do Roupa Nova. Então, você não colocar o autor da música é o primeiro passo para que o ECAD possa cada vez mais fazer o papel de bandido que ele faz. Então, o modelo está errado. E você não vê um deputado, e aí você toca na questão. Por que os músicos não vão ao governo Lula, onde eles são bem recebidos, porque o petista adora artista, e fazem esse movimento, no sentido de extinguir o ECAD, mudar o modelo. Até porque a ministra é uma cantora. Exato. Os próprios músicos e compositores criem um modelo, e isso acontece nos Estados Unidos, para que você possa administrar os direitos autorais. Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem no Brasil. E a ministra Margarete Menezes é uma cantora, portanto, também deve enfrentar problemas junto ao ECAD. Exatamente. Muito bem, Roberto, olha, teríamos muito a conversar, mas somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Queria agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui, e bem como lembrando este programa especialíssimo com também Young Edes e Rodrigo Borges. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.